Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de estudos dos principais vícios de linguagem. Aliás, nós já estudamos esse conteúdo, nós vamos apenas fazer uma revisão para que vocês possam reforçar o conhecimento a respeito do tema. Então vamos lá, para o primeiro vício de linguagem que nós vamos estudar agora. Antes, pessoal, eu já ia me esquecendo, eu costumo falar o conceito dos conteúdos os quais nós estamos estudando. Então, vícios de linguagem são alterações defeituosas das normas da língua portuguesa, provocadas por desconhecimento, descaso ou descuido do falante. Esse é o conceito do vício de linguagem. Aí, a partir desse conceito, nós vamos conhecer alguns deles. Temos aí barbarismo. O que é barbarismo, pessoal? Barbarismo é o desvio da norma culta, né, que ocorre nos seguintes níveis: na pronúncia. Muitas vezes, pessoal, nós pronunciamos de forma equivocada uma palavra. Por exemplo, digamos que a sílaba tônica da palavra é uma e a gente pronuncia outra. Essa palavra é mesmo. A pronúncia correta é rubrica, mas tem gente que ainda insiste em pronunciar rúbrica. Está errado, está equivocado. É a famosa silabada. Silabada é quando a gente pronuncia uma palavra, a sílaba da palavra de forma equivocada. Tem rubrica, né? Tem aquela palavra também gratuito, que tem gente que insiste ainda em pronunciar gratuito. Então, quando isso ocorre, a pessoa está incorrendo no erro chamado barbarismo, é a famosa silabada, quando a gente pronuncia a sílaba de uma palavra diferente daquela que realmente está correta. Tem também o outro erro aí de barbarismo, cacoépia ou cacoepia, é o erro na pronúncia dos fonemas. Por exemplo, a palavra problema. Tem gente que fala problema, ou então problema. Vassoura, tem muita gente que fala vassoura. Portão, tem muita gente que fala postão. E assim por diante. Isso quando a gente pronuncia uma palavra de forma equivocada, chama-se cacoepia ou cacoépia. É um barbarismo também, não deixa de ser barbarismo. Todos esses exemplos aí, ó, são exemplos de barbarismo. Tem a cacografia também, que é o erro na grafia ou na flexão de uma palavra. Por exemplo, a palavra adivinhei. A palavra adivinhei é A-D-I-V-I-N-H-E-I. Aí tem gente que suprime a letra I. Põe só A-D-V-I-N-H-E-I. Adivinhei. Isso é barbarismo também. Quando a gente suprime uma letra ou deixa faltar uma letra de uma determinada palavra. Quanto a morfologia também, pessoal. Se eu ir aí, vou me atrasar. Esse ir foi empregado de forma inadequada. O certo seria for. Se eu for aí, vou me atrasar. Então é um exemplo também de barbarismo. Outra coisa também. A palavra, às vezes, as pessoas se equivocam ao utilizar a palavra cumprimento. Cumprimentar é saudar alguém. Quando você vê uma pessoa, você fala olá, oi. Isso aí você está cumprimentando. Não é cumprimentando. Cumprimentar é de cumprimento. E cumprimentar é de saudar, é fazer uma saudação a alguma pessoa. Tá bom? Não se esqueçam disso, viu? Isso chama-se barbarismo. Vamos para a próxima.
Solecismo. Solecismo ocorre quando há desvios de sintaxe, quanto à concordância, regência ou colocação. No primeiro exemplo aí, ó, faltou muitos alunos no dia do jogo da seleção do Brasil. Então houve aí um erro de concordância. O verbo faltou aí está no singular. Ele teria que concordar com muitos alunos. Então nesse caso seria faltaram. O verbo certo seria faltaram. Então isso aí é solecismo. É um erro de concordância. Segundo exemplo. Eu assisti o programa em que foi denunciado o desmatamento da Amazônia. Esse aí foi um erro de regência. Porque o verbo assistir, eu já expliquei na aula anterior, o verbo assistir, quando ele significa ver, presenciar, ele exige uma preposição. Então, eu assisti ao programa. Porque o assistir, quando ele significa ver, presenciar, ele é diferente do assistir e prestar assistência. Quando alguém fala assim, o médico assistiu o paciente, aí tudo bem, tá certo, que esse assistiu aí ajudou o paciente, prestou assistência. Agora nesse caso não. Eu assisti, assistir no sentido de ver, de presenciar o programa que foi denunciado o desmatamento da Amazônia. Então nesse caso houve um erro de regência, porque o certo seria eu assisti ao programa. E no terceiro exemplo, no sábado ele bebeu tanto que não sustentava-se em pé. Então houve aí um erro de colocação. O pronome, como eu falei, pessoal, quando existe uma palavra negativa, ele sempre atrai o pronome para perto de si. E no entanto aí, ó, tem a palavra negativa e o pronome aparece depois do verbo, sustentava-se. Isso aí está errado, esse erro de colocação aí. Houve erro de colocação. O certo seria, no sábado, ele bebeu tanto que não se sustentava em pé. Por que disso? Porque não se esqueçam, toda palavra negativa, ela atrai o pronome. Nós nunca devemos colocar, quando há uma palavra negativa, o pronome depois do verbo. O pronome tem que ficar antes do verbo. Aqui o certo seria, no sábado ele bebeu tanto que não se sustentava em pé. Beleza? Próxima. Arcaísmo. O arcaísmo é aquelas expressões que não estão mais em uso, pessoal. Elas caíram em desuso faz tempo e muitas pessoas ainda insistem em utilizá-las. Isso é arcaísmo, é quando a gente utiliza uma palavra que ela deixou de ser usada. Ela é tão antiga que fica em desuso. Ok? Aí eu copiei eu coloquei uns exemplos aí, ó. Vós mercê, que hoje nós utilizamos você. Entonce, que é então. Lente, que é professor, de primeiro falava-se lente. Cerola, que é a cueca, de primeiro era cerola. Outrossim, que significa também. Quiçá, talvez. Magote, grande quantidade. Então, essas são algumas das expressões arcaicas. Aquelas expressões que, com o passar do tempo, caíram em desuso. Então, não se esqueçam que arcaísmo é quando as expressões deixam de ser usadas no decorrer do tempo. Elas caem em desuso. Vamos para a próxima. Cacofonia. A cacofonia também, muites vezes a gente utiliza sem perceber. Essa é meio difícil de nós nos livrarmos dela e temos que ter um cuidado imenso para evitarmos utilizar desse vício de linguagem. Então vamos lá para o conceito. É qualquer sequência silábica intervocabular que provoque som desagradável. Ou seja, pessoal, é quando a união de duas ou mais palavras, a união dessas duas ou mais palavras formam outra com som
meio desagradável e até obsceno. Vamos ver aí um exemplo. Ilka ganhou o prêmio. O final aí, ó, K-I-G-A. Caga, não é? Ilka ganhou o prêmio. Se você for pegar a última sílaba de Ilka e a primeira de ganhou, fica caga, não é? Tornou-se desagradável. Ó, o outro também. Outro exemplo aí. O jogador marca gol. Se você também pegar a última sílaba da palavra marca e gol, dá a impressão de falar cagou, não é? Também. Outro exemplo. Menina, mande mijar o livro. Mijar. Também. Essas duas palavras aí, ó. O pronome me e o já, e a palavra já, se elas se juntarem aí, o som ficou meio desagradável, não foi? O outro aí, ó. Outro exemplo. Escapei de uma boa hoje. Escapei de. Se você pegar a última sílaba de escapei e a preposição de, fica peide. Tá estranho também, não é? E o último exemplo. Cafu deu o passe para Romário. Essa aí não precisa nem comentário, né? A união dessas palavras aí tornou-se um som obsceno e às vezes obsceno e às vezes desagradável. Não é mesmo? Isso chama-se cacofonia. Vamos evitar esses tipos de construções nas frases ou em textos. Vamos para a próxima. Hiato. O hiato ocorre quando há uma sequência de vogais provocando dissonância. Então, pessoal, observe bem aí, ó. No primeiro exemplo, veja quantas vogais estão juntas aí. Olha a sequência de vogais. E, U, O, U. Eu o ouvirei de manhã. Aliás, eu o ouvirei amanhã. Então, esse tipo de construção em onde há essa sequência de vogais é chamada de hiato. Ou outro exemplo. Vou eu ou vai o outro? Houve também uma sequência de vogais. Outro exemplo aí, ó. Parai ao ouvir o primeiro sinal. Parai também é o tanto de vogais aí. O outro. Andréia irá ainda hoje ao oculista. Andréia irá ainda hoje. Olha o tanto de vogal. Ela, até que não estão muito juntas não, mas ela provoca um som dissonante. Andréia irá ainda hoje ao oculista. Então, isso chama-se hiato, quando há essa sequência de vogais e que provoca dissonância nas frases ou versos, seja lá o que for. Vamos para a próxima. Colisão. A colisão, pessoal, ela acontece quando há repetição de uma consoante na passada aí no hiato, é vogais, quando há a sequência de vogais. Já a colisão não, é quando há a repetição de uma consoante no início das palavras, numa frase. Vamos ver esse exemplo aí. Minha mãe me mandou mudar a malha. Olha a letra M como ela se repetiu aí nas palavras. Minha mãe me mandou mudar a malha. Isso chama-se colisão, quando há repetição de uma consoante no início das palavras numa determinada frase ou poema ou texto, seja lá o que for. Outro exemplo aí. Sua saia suja da máquina. Ou então poderia ser sua saia saiu suja da máquina. Houve também a repetição da consoante S. O outro exemplo. O peão parou próximo à porta. Qual foi a
a consoante que foi repetida, P, a consoante P, não é? Então, isso chama-se colisão. É quando há a repetição de uma determinada consoante no início das palavras numa frase. Vamos para a próxima. Eco. Eco é quando há aquelas rimas sem função poética, aquelas rimas desnecessárias, onde tem palavras com terminações iguais ou semelhantes. Exemplo: é possível a aprovação da transação sem concisão e sem associação. Observe bem aí, ó, as palavras de terminações iguais: aprovação, transação, concisão e associação. Esses tipos de rima aí, pessoal, esse tipo de rima, ele tem que ser evitado, porque isso constitui-se um vício de linguagem. Ele não tem função poética nenhuma, apenas um arremedo de rima sem nenhuma importância no que diz respeito à arte, que a escrita tem que ser uma arte, não é? Há outro exemplo aí, ó. Vicente já não sente dores de dente. A rima de Vicente, sente e dente. Perceberam? Quando isso acontece, o vício de linguagem, não se esqueçam, chama-se eco. É quando há aquelas rimas desnecessárias. Vamos para o próximo. Ambiguidade ou anfibiologia. São aqueles textos, pessoal, aquelas frases em que há duplo sentido. A frase, às vezes, é mal construída, tão mal construída que ela causa duplo sentido. Você não sabe muito bem o sentido dela realmente. Ela dá margem a várias interpretações. Vamos ver esse exemplo aí. Ó. Mataram a vaca da sua tia. Quem é que sabe aí se é a vaca que a tia de alguém possuía? Ou se está falando que a tia que é a vaca? Mataram a vaca da sua tia. Ninguém sabe, né? Fica na dúvida. Ninguém sabe se alguém está dizendo que a tia era uma vaca e ela foi morta, ou se ela tinha uma vaca e a vaca foi morta. Outro exemplo aí. João comeu um doce e Ângela também. Bem, sem comentários. Vamos para a próxima. Mas vocês entenderam a ambiguidade aí, não foi? Eu espero que sim. Vamos para a próxima. Neologismo. O que é o neologismo? Neologismo é quando há o aparecimento de novas palavras. Quando uma nova palavra é incorporada ao vocabulário, ao nosso vocabulário. Vamos ver aí um exemplo. Deletar. Antes, a palavra que era utilizada era eliminar, não é? Juridiquês é uma palavra que é usada quando alguém usa muito esses termos técnicos próprios da advocacia, próprio do direito. Aí fala juridiquês, que nós não, no nosso falar diário, nós não utilizamos, mas tem gente que utiliza. E tem esse outro neologismo sintático aí, ó, que combina elementos já existentes na língua para criar um novo vocábulo. Aí tem os exemplos infralegal, indenizatório, dialeticidade, saudadear, que é uma espécie de saudade, né? Um verbo, construir um verbo aí com a palavra saudade. Desinquieto, desfeliz. Fora aquelas palavras, né, pessoal, que vocês conhecem, nível, dos neologismos. Link é uma palavra nova também.
No que diz respeito à área tecnológica, tem várias palavras novas, surgiram várias palavras, e essas palavras elas são chamadas de neologismo. Tudo bem? Então não se esqueça, neologismo é quando surge uma palavra nova e é incorporada ao nosso vocabulário. Próxima. Pleonasmo vicioso. Esse é triste. Esse também é um dos que as pessoas mais utilizam sem perceber. O que é o pleonasmo vicioso? É a repetição inútil e desnecessária de algum termo ou ideia na frase. Existe, não se esqueça, olha, existe aquele pleonasmo estilístico que ele sim, ele pode ser utilizado. É até uma forma poética, o pleonasmo vicioso, o pleonasmo estilístico. Por quê? Porque ele serve para reforçar uma ideia. Já o pleonasmo vicioso não, ele é desnecessário. Ele simplesmente deixa feio alguma frase ou poema, se você insistir em utilizar. Vamos ver alguns exemplos aí de pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, acabamento final, certeza absoluta, como se a certeza não fosse absoluta, né? Juntamente com, esse termo, juntamente com, se é juntamente, claro que é com alguém, né? Em duas metades iguais, se é uma metade, existe metade diferente? Não, toda metade é igual, né? Outra coisa também que as pessoas incorrem num erro muito... Às vezes a gente vê pessoas que têm conhecimento da língua portuguesa e incorrem nesse erro aí, ó. Fala assim, há anos atrás. Se você fala há anos, claro que ficou, se você utilizou o verbo haver no passado, claro que ficou lá atrás, não é? Mas as pessoas ainda insistem em falar há anos atrás. Tem mais alguns aí, ó. Anexo junto à carta. Se é anexo, que é junto, né? Conviver junto. Quem é que convive separado? Encarar de frente. Uma multidão de pessoas. E assim por diante. Eu só citei alguns aí. Aí vocês leiam todos eles e percebam por que ele é considerado um pleonasmo vicioso. Porque ele não agrega nada na beleza que é a língua portuguesa. Muito pelo contrário, ele torna feio. Torna feia qualquer construção que alguém se propuser a fazer. Então, pessoal, esse foi a nossa revisão, a nossa aula de revisão. Espero que vocês gostem e que aprendam, assistam quantas vezes forem necessário, para que vocês possam fazer uma prova, uma avaliação e consigam obter êxito. Tá bom? Boa sorte para todos vocês e bons estudos.